Olá, nobres amigos! Eu sou o príncipe exilado Lucas Possalski II, Lucas Docas. Esse vídeo eu falarei para vocês, nobres amigos, sobre os escandinavos. Por quê? Porque tem um nobre amigo aqui que aparece todo o vídeo perguntando: fala dos escandinavos, fala dos escandinavos, fala dos escandinavos. Então eu resolvi gravar mais alguns, até para complementar esse conhecimento aqui, para poder falar mais sobre escandinavos mesmo, para aqueles que são mais fanáticos por nórdicos e escandinavos e vikings, não se sentirem órfãos aqui. Então esse vídeo eu dedicarei a falar sobre os escandinavos e a etnia fino-urálica, ou as etnias urálicas. E por que eu estou gravando esse vídeo? Porque eu tenho certeza que vai aparecer alguém e vai gritar: não, os nórdicos são germânicos, não, os germânicos são nórdicos. Porém, como eu já falei essa parte também, quer dizer, eu já expliquei muitas vezes isso, vou falar um pouco mais da genética dos povos que realmente habitam a Escandinávia. E aqui quando eu falo Escandinávia, eu falo Escandinávia mesmo. Eu não me refiro à Dinamarca, porque Dinamarca é em Jutland, é uma península ligada à Alemanha, não tem ligação por terra com a Escandinávia em si. E, lógico, isso tem consequências naturais, que eu vou explorar em outro vídeo também. Mas esse vídeo eu vou explorar única e exclusivamente a Península Escandinava, tá? Suécia, Noruega e Finlândia. E Rússia. Porque sim, a Rússia e a Finlândia também fazem parte da Península Escandinava. Não adianta a gente querer sonhar: ah, não, os escandinavos são só os suecos e noruegueses e dinamarqueses. Primeiro que dinamarquês nem escandinavo é. Dinamarquês está numa outra península. Ponto. Segundo que sim, se você considerar a Escandinávia como só a porção geográfica de península, você pegará a Finlândia inteira e territórios da Rússia também. Então, quando falamos de escandinavos, devemos falar da Escandinávia como um todo, e apenas da Escandinávia também. E por que eu coloquei Escandinávia e os povos urálicos ou fino-urálicos? Porque, na boa, que povo vocês acham que habita essa região do mundo? Ah não, eles são germânicos. Para não falar que não tem germânico na Escandinávia, ou não tem pelo menos alguma coisa de origem germânica, com ligação com os germânicos, eu posso dizer que na pontinha da Suécia, ali perto do estreito que faz com a Dinamarca, ali deve ter alguma coisinha germânica. Fora isso, esquece germânico na Escandinávia. A etnia germânica praticamente não existe na Escandinávia, pelo menos não de forma genética. Se você pegar a genética dos povos que habitam a Escandinávia e comparar com a genética da Alemanha, vocês vão encontrar uma coisa, principalmente para aqueles que acreditam que germânica e nórdica é a mesma coisa. Vocês vão se assustar se pegarem o tipo de gene que tem lá. Tem um gene que, eu não lembro agora os nomes de cabeça porque faz anos que eu pesquisei isso, mas tem um gene que é atribuído como o gene germânico. Então qualquer lugar que tenha origem germânica em si, origem de povos da Alemanha, da Áustria, dos Países Baixos ali, você encontra esse traço genético. Você encontra muito esse traço em povos fronteiriços a esses países, tipo na Tcheca, na Eslovênia, na Polônia, você encontra na Suíça, tem partes da França, principalmente em regiões fronteiriças desses países. Até há um pouquinho em algumas pequenas regiões da Inglaterra, mas não muito. E, como eu falei, na Escandinávia mesmo tem uma pontinha, acho que é onde fica a cidade de Estocolmo. É o único lugar onde tem uma presença desse gene na Escandinávia com relativa frequência. No resto não tem. Então, como podemos concluir, só com base nessa questão genética, não há etnia germânica genética em proporções significativas na Península Escandinava. Ah, mas eles são loiros de olhos azuis e todo o resto. E olha, eu até gosto de brincar com essa questão do estereótipo, do fenótipo dos povos, porque o fenótipo revela muito sobre eles, sobre sua genética e sobre suas origens. E revela também que se você pegar o loiro de olho azul da Alemanha e comparar com o loiro de olho azul, sei lá, da Suécia, da Finlândia, da Noruega, você verá que quase sempre eles nem se parecem. As tonalidades de loiro e de olho azul são diferentes. Em geral, os loiros germânicos, eles têm aquele loiro forte, dourado, brilhoso, enquanto os loiros da Escandinávia têm aquele loiro fraco, aquele loiro mais pálido, branco. Ambos são loiros de olho azul, mas você percebe pela própria tonalidade do loiro e do olho azul também, o olho azul escandinavo é clarinho, enquanto o olho azul germânico é aquele azul profundo. Você nota a diferença. No caso da Dinamarca, há de se ressaltar um desconto, porque a Dinamarca, aí já é outra história, né? A Dinamarca já é encostada na Alemanha, pô. Além da Dinamarca nem fazer parte da Escandinávia em si. De tanto que as pessoas que mais se parecem com os escandinavos em si estão em que país? Na Rússia. Eu falo da Rússia na parte não escandinava mesmo, mas na parte não eslava. Falo naquela parte mais ao norte, tipo de Moscou,
São Petersburgo eu não vou falar, porque São Petersburgo já é parte da Escandinávia, já é... Ali começa a Península Escandinava, em São Petersburgo, mas aquela região entre Moscou e os Urais é a única região onde preserva uma etnia similar ao dos povos da Escandinávia em si, de fenótipo. E como eu disse, o fenótipo revela muita coisa dos genes, porque os genes dessa região também costumam ser os mesmos que os escandinavos têm, porque são os genes dos povos urálicos. Muita gente fala da Finlândia como a origem dos povos fino-urgues ou fino-hunos, porque de fato tem um pouco a ver com os povos siberianos, esse povo aí. Mas eu acredito que como referência é melhor chamá-los de povos urálicos, porque a cadeia dos Urais é o que divide a Europa da Ásia na Rússia. Então os russos europeus estão dos Urais para oeste, enquanto os russos asiáticos estão dos Urais para leste. E podemos ver que até os Urais, a genética russa europeia é mais ou menos similar ao que há na Escandinávia. Agora, quando pegamos a genética e até o fenótipo dos russos que estão depois dos Urais, já começa uma coisa mais Ásia. Embora logo após os Urais ainda tenha bons traços europeus. Vai sumindo, vai se tornando asiático num degradê à medida que vai avançando na Sibéria. Mas já não é aquele europeu mesmo, 100%. Já começa a ter algum traçozinho asiático, um pouco depois dos Urais, e vai ficando mais asiático à medida que vai avançando para o leste. E esses povos urálicos, eles são um povo de origem siberiana? Ao que tudo indica, sim. Então eles não são indo-europeus, vamos dizer. O que significa que os escandinavos, ou a maior parte dos nórdicos e vikings, também não são de origem indo-europeia, porque são de origem siberiana, são de origem urálica. E quer queira ou quer não, isso pode parecer pouca coisa, mas tem bastante significado. Que, por exemplo, os eslavos, eles são um povo de origem claramente indo-europeu, que significa oriundo da região lá do Mar Cáspio. Os celtas aparentemente têm sua origem lá também, e é possível que os germânicos também tenham sua origem por lá. Os latinos, por sua vez, não. Eles são povos de origem mediterrânea, que não possuem ligações diretas com os indo-europeus. Mas aparentemente são um povo de origem europeia sim, embora não indo-europeu. Então o que podemos dizer é que basicamente temos um grupo genético. Os latinos eu falo assim, latino-Itália mesmo só. Esquece um pouco a parte celta, ibero-celta, francês, coisa assim. Mas na Itália, ali na costa do Mediterrâneo, há povos de origem puramente mediterrânea europeia. Tem um fenótipo muito claro. Os celtas têm um fenótipo mais similar ao dos eslavos, e mesmo os germânicos têm um fenótipo um pouquinho diferente, uma pequena variação, mas também similar aos eslavos e celtas, que talvez comprove uma origem em comum, afinal eles têm genes muito similares entre esses três povos. E os nórdicos em si têm um gene diferente, um gene vindo da Sibéria, um gene vindo do norte da Rússia, lá dos povos esquimós, assim, mais similar a eles do que propriamente aos outros europeus. Eles são um grupo genético diferente, com características próprias. E essas características são extremamente visíveis, porque você vê pelo próprio formato de corpo que os nórdicos têm, que eles têm aquele corpo alongado e fino, aquele corpo muito alongado e fino, enquanto, por exemplo, os germânicos eles são mais encorpados, eles não são tão alongados assim, de estrutura corpórea, assim como os eslavos. Germânicos e eslavos, por sinal, são povos extremamente similares de aparência física e de fenótipo. Tem suas variações, mas são bem similares. Mas os nórdicos têm essa variação em função da origem deles, origem genética deles. Ah, mas eles escreviam em alfabeto rúnico. Olha, eu já expliquei aquele vídeo lá sobre da onde vem a visão de que germânicos e nórdicos são o mesmo povo. Mas vamos pensar um pouco, usar um pouco de lógica ao invés de raciocínio histórico aqui. Porque nesse caso acho que a lógica fará melhor papel do que um raciocínio histórico real, do que uma documentação histórica. Pensa só. Quantos povos utilizam o alfabeto romano hoje? Olha, os ingleses utilizam, os alemães utilizam, os nórdicos mesmo utilizam, muitos eslavos utilizam, embora alguns utilizem o alfabeto cirílico. Alguns povos da Ásia e África, com línguas bem diferentes, utilizam o alfabeto romano. Porém, quem criou foram os romanos, foram povos mediterrâneos. E daí, os outros povos acharam funcional utilizá-lo e utilizam até hoje. Por que eles não podem ter achado funcional em outro momento utilizar o alfabeto rúnico? Entendeu a lógica? Eles não precisam ser o criador de um alfabeto para utilizá-lo. Agora, por outro lado, não, nesse caso é só um raciocínio mesmo também. Porque eu sei que originalmente o alfabeto rúnico surgiu ali no litoral da Alemanha e da Dinamarca. Surgiu entre povos, entre aspas, entre povos germânicos, ou com alguma característica germânica. Então é comprovado isso, e não entre povos nórdicos. Mas e se os nórdicos tivessem inventado e os germânicos que tivessem empregado esse alfabeto? Seria errado também? Mas como eu bem mencionei, não. Há comprovações de que vem lá do litoral da Alemanha, da região da Saxônia, o alfabeto rúnico. Posteriormente ele chegou mais para dentro da Dinamarca, ali, mais para as ilhas, e posteriormente chegou até a península em si.
Ah, Docas, mas a gente sempre ouve falar que os finlandeses não são nórdicos, não são vikings, ou não tem ligação com a prática viking. Primeiro que viking não tem nada a ver com etnia. Viking é uma prática de pirataria. É basicamente ser um pirata, ser o cara que vai invadir territórios e pilhar. E nada diria que um finlandês não poderia fazer isso. Na verdade, até há relatos de vikings finlandeses. De tanto que a região de Dublin, na Holanda, foi originalmente um povoamento desses nórdicos de origem finlandesa. Durante a grande expansão marítima dos nórdicos, foram os finlandeses que foram para a Irlanda. Porque os dinamarqueses foram para a Inglaterra, os noruegueses foram para a França, os suecos foram tentar avançar no continente oriental em direção à Rússia, mas foram os finlandeses que foram atrás da Irlanda. De tanto que o próprio nome Finland vem da palavra Finn, celta irlandesa, porque eles eram chamados de Finn Nails ou Finn Gaels, que era uma forma de se referir a estrangeiro. Eles aderiram tão bem ao nome Finn que eles mudaram o nome deles de Lapin ou Lapônios para Finns. Acho que por esse vídeo não tem muito mais o que falar. Eu falei bastante aqui em relação à questão étnica da Escandinávia, a origem genética dos povos urálicos do norte da Rússia, povos do Círculo Ártico ali do norte da Rússia. Expliquei do porquê que a Escandinávia em si, península, não é germânica, não etnicamente. E expliquei até, desmistifiquei até essa ideia dos finlandeses, que muita gente não gosta de associar aos nórdicos e vikings. Mas quando na verdade até havia uma tribo de vikings que posteriormente se auto-intitularam Finns, depois da invasão à Irlanda, por causa do nome Fingales, ou Finnails, que significa estrangeiro, em gaélico celto-irlandês. Então, nobres amigos, acho que por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Foi simplesinho mesmo, mas para deixar um gostinho de Escandinávia para vocês aqui. Então, se vocês gostaram, por favor, deixem seu like, porque ajuda muito a gente aqui do canal. Não é inscrito, por favor, se inscreva, ajuda mais ainda. Obrigado e até!